Então, quando eu estou angustiado, né, eu fico imaginando, eu tenho um mecanismo de fuga, a escrita, entende? Então, quando eu estou angustiado, às vezes eu escrevo. Quando eu estou triste, alegre, contente, feliz da vida com alguma coisa, você bota o sentimento. Aí eu escrevo, um mecanismo de fuga. A gente costuma ver um mecanismo de fuga, a gente fugir de alguma coisa só quando tá triste, mas não, cara. Na alegria também a gente consegue não, a gente foge. Porque a gente busca um modo de jogar pra fora essa alegria. Entende? É um mecanismo de fuga. Aí, seria muito pior se eu não tivesse conhecido esses livros aqui. Porque eu seria muito mais angustiado com a vida. Entende? Então, quando eu leio Freud, quando eu leio os filósofos, a poesia, a literatura, quando eu vejo a arte, a cultura e tudo, isso aqui me ajuda a entender a dimensão da minha angústia, do vazio, da minha existência. Eu estou falando de uma linha mais existencialista na filosofia, certo? Que é uma parte que eu gosto mais da filosofia. A filosofia existencialista é a filosofia política. Porque, que eu entendi, é porque no livro você vê, não foi só eu que passei por isso. Essa pessoa também passou por esse problema parecido com o que eu passei, mas ela conseguiu lidar. Por que é que eu não posso lidar também com esse problema? Isso. Por exemplo, uma coisa relacionada à opinião, né? Quando você escuta alguém dando a sua opinião em primeira pessoa, eu passei por isso e por aquilo, em primeira pessoa, né? Porque às vezes é difícil você transmitir o que você sente em primeira pessoa, entende? Porque primeiro você tem que encontrar quem vai lhe escutar, e segundo, quem vai lhe escutar sem julgar, que essa é a parte principal, creio eu, né? Então, quando você escuta um podcast, lê algum livro, alguma coisa, um ensaio, sei lá, qualquer coisa, que a pessoa está transmitindo um sentimento, seja dor ou uma alegria, que você lê, há uma questão de identificação, né? Identificação de identidade, assim, não que seja a mesma pessoa, mas você está presenciando uma coisa que ela presenciou. E assim, por mais que eu vi isso com Aristóteles, né? As dores podem ser as mesmas, mas em graus distintos, né? Então, quando a coisa lhe dói, quando você está angustiado com alguma coisa, eu também posso estar, entende? Só que, pelo modo de eu ser eu e você ser você, a gente pode lidar com essa angústia de modo diferente, entende? Ela pode ser mais profunda em mim, mais rasa em você. Aí, quando ela é mais profunda em mim, eu tenho que buscar mais ainda um modo de fugir disso, um mecanismo de fuga. E o que é que eu faço? Escrevo mais ainda, canto mais ainda, danço, pratico esporte, sempre um modo de tentar preencher isso. Não preenche, é uma coisa bem clara, não preenche, velho. Porém, nesse meio termo aqui, nessa busca de preencher, a gente tem feito muitas coisas na vida, entendeu? Porque quando você o pior é quando você não se observa, você não vê a sua angústia, né? O seu vazio, você fica embromando, fica enrolando. Você já viu essa teoria, pessoal? Quem é cantor, ele escreve, ele faz uma música melhor, uma música assim, muito mais inspirada quando está sofrendo. Isso. Sofrência. Uma pessoa, quando tem alguns dias amorosos, ela consegue atingir um grau a mais de força por ter passado por essa decepção. Isso. Você já viu? Já, isso aí. Tem alguns poemas que eu já fiz que eles são mais profundos e outros. Existe o eu poético e o eu filósofo. Eu sempre tento separar isso. Então, tem alguns momentos que eu me analiso, eu como filósofo, me analiso como poeta. E às vezes eu como poeta analiso a filosofia que eu escrevo. Entende? Então, por exemplo, quando eu estou como filósofo, vou analisar um poema meu. Então, tem alguns poemas meus que vamos dizer assim, existe alguma confusão, entende? Eu quis dizer alguma coisa, mas não consegui dizer. Mas a tentativa de dizer essa coisa, né,
tem que ter uma interpretação. Você não disse nada, mas eu tentei, mas o que será que ele quis dizer aqui no poema? Entende? Então, sempre tem uma coisa que fica. Não dá a resposta por completo. E tem esses poemas que eles vão na ferida. Vão na ferida. Porque quando você é uma pessoa profunda, ou seja, quando você pensa muito nas questões fundamentais que a gente vê na filosofia, e não nas questões rasas, entende? Aí você tende parece que você sabe o fio da meada, como dizem, a linha que atravessa o corpo e toca a alma, entende? Parece que você sabe, ó, esse poema aqui vai tocar a alma, vai mais profundo, entende? Como é que você percebe isso? É o choque que a gente tem com a gente mesmo. A gente tem essa percepção, por exemplo. Isso Fernando Pessoa ele já falou disso, né? Tem alguns poemas que eu escrevi há anos atrás que quando eu vou ler parece que não fui eu que escrevi. É um choque que você tem consigo mesmo, com o seu eu presente e o seu eu do passado ao escrever aquilo, entende? Você tem esse choque. Porque não é a mesma pessoa. Isso, você... A pessoa do passado e eu agora no presente não são da mesma pessoa, mas ficou lá. Isso. Em certo grau não é a mesma pessoa de fato. Porque lá você era um, aqui você é outro. Quando eu vejo o Heráclito, né, que tudo muda, nada permanece. É evolução. Isso. Porém, existe um eu aqui que é o mesmo eu de lá, entende? Que permanece, e uma parte que não permanece, está sempre em mudança. Então, existe sempre esse choque que a gente tem com a gente mesmo. Que esse choque geralmente ele vem quando o poema é bom, quando o texto é bom. Entende? E tem as pessoas que leem, pensam, esse texto foi feito para mim, essa música foi feita para mim. Tipo assim, já passou algum momento você, cara, essa música foi feita para mim. Isso. Tem muitas. Você se entende com essa pessoa. Talvez uma pessoa não se identificava mais com o poema que ele fez, mas outra pessoa que leu se identificou. Eu acho que é a identificação. Não se identifica, mas a pessoa evoluiu nessa certa questão. Tá? Isso daqui é perdido. Sim. Não. Raul Seixas. Agita de Raul Seixas. Por que você me pergunta que eu ando assim tão calado? Aí tem uma parte da música. Eu fui, eu sou. Essa metafísica, a physis, é o ser que está em constante mudança, mas não por totalidade. Existe uma parte que muda e outra que fica, porque eu continuo o Ícaro, porém não é o mesmo Ícaro de ontem, há 1 hora atrás, assim que iniciou a reflexão aqui, entende? Depois da reflexão serei outro, amanhã serei outro. A regra, o julgamento que eu vejo, que é um equívoco muito grande, é você achar que é o meu. Você está falando isso aí vem na questão. Você é um homem de palavra. Sim. Se eu der uma palavra hoje que eu não vou fazer determinada coisa, eu vou manter minha palavra até o final da minha vida. Mas e aí? Eu mudei. E aí? Como coincide uma coisa com a outra? Eu sou um homem de palavra, mas eu mesmo mudei. E eu não posso voltar até a minha palavra. Aí já existe outra coisa. Isso aí já, eu acho que se sai um pouco da gente. Isso aí entra numa questão social. Aqui eu estou falando de uma questão existencial. Quando eu olho para mim mesmo. Agora, quando eu me saio um pouco para me conviver com o outro, eu tenho que olhar para mim e para essa questão aí. Tá, eu sei que eu mudo. Só que eu tenho que me observar. Eu assumir compromissos e tal. Entende? Então, por mais que eu esteja mudando, eu tenho que estar ciente de que eu posso mudar de opinião, mas eu firmei lá um contrato através da palavra, né? Então, se eu vir de mudar de opinião, eu tenho que deixar claro também, né? Porque você assumiu uma convenção, um contrato social. Você não escreveu nenhum contrato não, mas a palavra em si já é um contrato. Já diziam os filósofos, né? Os contratualistas. É quando você diz, ó, amanhã eu vou. Você está fazendo um contrato, entende? Então, não só a questão da escrita, né?